Quero saber de Fernando Molica, hein? Fernando Molica, faz parte da regra do jogo que qualquer partido peça aí uma apuração, né, uma investigação no processo eleitoral brasileiro. Mas fazer isso agora pode ter alguma consequência prática? Quero saber de você também as consequências políticas. Demais esse ataque, né, Fernando Molica, ao sistema eleitoral brasileiro, que já foi exportado, inclusive serviu de modelo para outros países, vamos lembrar. Pois é, bom dia, Stephanie, Boris, bom dia a todos. Boa sexta-feira, né? Bom fim de semana. Olha só, o problema não é o PL contratar uma empresa de auditoria para fiscalizar o processo de apuração, totalização de votos, conferir os sistemas. Isso é perfeito, está dentro da lei, é bom, seria bom que todos os partidos fizessem isso. Isso é importante, está lá, o sistema tem que ser checado, tem que ser analisado, tem que ser auditado, isso é bom para a democracia brasileira. Isso, quanto a isso, nenhum problema, é razoável. O problema é o contexto, o problema é o contexto. Mesmo a fala do presidente Bolsonaro, ele já começa a ironizar. Já começa a ironizar, vai que a empresa descobre como é que fica o TSE, ele tá meio colocando mais uma vez, ele coloca em dúvida a integridade do Tribunal Superior Eleitoral. Ele lança suspeitas sobre o Tribunal Superior Eleitoral. Ele lança suspeitas de que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral não são honestos, de que eles estariam envolvidos aí numa possibilidade de roubar as eleições. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Uma coisa é você detectar, olha, tem um erro aqui. Olha, isso aqui não está certo, isso aqui pode ser melhorado. Outra coisa é quando o presidente da República faz repetidas vezes, quando ele lança repetidas vezes insinuações sobre fraudes dolosas, fraudes previstas, algo que seja encaminhado para roubar as eleições. Isso é muito grave. E é muito grave também, porque isso não é só o presidente. Os militares demonstram, os comandantes militares demonstram estar alinhados com isso. Aquela reunião que teve essa semana foi até curioso, não foi curioso e não foi coincidência. No momento em que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi visitar o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, naquele exato momento, o presidente da República se reuniu com os comandantes militares, uma reunião que não estava na agenda. E fotografou aquela reunião, e naquela reunião, o Caio Junqueira, nosso colega mostrou isso mais tarde aqui na CNN, estava presente o general, que é o chefe daquele general que representa as Forças Armadas naquela comissão criada no Tribunal Superior Eleitoral para avaliar todo o sistema de eleições no Brasil. O que aquele general estava fazendo ali? O Ministério da Defesa disse que a reunião foi para discutir a defesa nacional. Como assim? E ontem veio essa carta, esse documento do ministro da Defesa ao TSE, pressionando o TSE para que seja divulgado o documento que o Ministério da Defesa mandou para o TSE, apontando, fazendo questionamentos sobre o processo eleitoral, a urna eletrônica. É uma cobrança pública, é um documento até deselegante. O ministro da Defesa chega a dizer, olha, eu até pedi uma reunião com Vossa Excelência, mas como não deu para rolar a reunião, segundo o TSE, a reunião foi pedida no próprio dia 4. E aí o TSE, olha, hoje não dá para fazer reunião. E esse ano a agenda do ministro Fachin, presidente do TSE, registra 3 reuniões com o ministro da Defesa. Já houve 3 reuniões com o ministro da Defesa. E por último, nesse documento, o ministro da Defesa ainda sai meio pela tangente, diz que está sendo pressionado com base na lei de acesso a informações, que jornais, que outras entidades, deputados, estão pedindo o tal documento que o Ministério da Defesa mandou para o TSE, que ele está sendo pressionado por isso. Então ele precisa divulgar esse documento. Olha só, o documento, quando você manda um documento, uma correspondência interna, pertence ao destinatário. Não cabe esse tipo de pressão. Esse tipo de pressão não é razoável. E, além do mais, logo o Ministério da Defesa, o ministro da Defesa, quando era comandante do Exército, decretou o sigilo de 100 anos para aquele processo do Pazuello, que decidiu não punir o então general da ativa Pazuello, que participou de um ato público aqui no Rio, um ato político ao lado do presidente da República, algo que é vedado pelo regimento disciplinar do Exército. O Exército decidiu não punir o general Pazuello e botou um sigilo de 100 anos. Também queremos ler esse documento.
ministro. A sociedade brasileira tem o direito de conhecer esse documento. As Forças Armadas, que tanto relutaram em divulgar documentos sobre a ditadura, que relutaram agora, o Superior Tribunal Militar, que relutou divulgar aqueles áudios sobre torturas ocorridas durante a ditadura e que foram comentadas por, então, integrantes do Superior Tribunal Militar. Então, temos que divulgar, então, transparência total, né? Transparência para todo mundo em todos os casos. Stephanie. Obrigada também, Fernando Mollica. Já tem mais assunto para eles.